Olá, pessoal. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre o nosso balanço financeiro atual. Ou seja, o que a gente tem realmente de patrimônio. Entender o que é o patrimônio e o que não é um patrimônio, ok? Então a gente vai identificar principalmente o que são os passivos e os ativos. Ou seja, passivo é tudo aquilo que toma dinheiro nosso. E ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para nós, ok? Essas são as definições que acontecem dentro de um balanço de uma empresa, por exemplo. Mas é a mesma coisa para a pessoa física. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que muita gente acha que é um ativo, quando na verdade é um passivo. Por quê? Porque a gente coloca lá na nossa demonstração do imposto de renda, todo ano, como um bem que a gente tem é um carro. E ele pode lá, ele apresenta lá o valor que a gente coloca, é o valor de compra desse carro, e ele parece ser então parte do nosso patrimônio. Entretanto, o que acontece? É algo que a gente gasta todo mês com gasolina, com álcool, enfim, eletricidade, se alguém tiver um carro elétrico, mas é algo que todo mês tem esse gasto mensal relativo a isso, ok? De tempos em tempos a gente tem um gasto com manutenção do carro, seja para fazer revisões, um pneu que furou, um vidro que trincou, alguma pequena batida, alguma coisa que precisa ser reconstruído ali, enfim. Esses são os gastos com manutenção, ou seja, gasto fixo com combustível, gasto esporádico ou também já planejável com relação à manutenção. Alguns gastos com manutenção podem não ser planejáveis, por exemplo, furou o pneu, bateu o carro. E a gente tem ainda a desvalorização desse patrimônio. O que acontece? Quando você tem um carro, com o passar do tempo e com o passar do quanto você roda, né, da quilometragem, ele vai desvalorizando o valor se você quiser vender esse carro. Então, você pode ter pago, por exemplo, 50 mil num veículo, o teu imposto de renda vai estar falando lá que você pagou 50 mil no veículo, ele parece como sendo um bem que vale 50 mil. Entretanto, depois de 4 meses, desculpa, depois de 4 anos com o carro, depois de 80 mil quilômetros rodados, com certeza ele vai valer muito menos do que os 50 mil que você arcou para comprar esse carro, ok? Então pode ser que seja lá um gasto ou alguém compre esse carro por 20 mil reais. Ou seja, esse carro desvalorizou nesse tempo 30 mil reais, ok? Esse é a desvalorização deste produto, ok? Casa. Casa é considerada um passivo. Apesar de que, ao contrário do carro, em geral, a casa que você mora, né, no caso, ela acaba tendo um valor aumentado com o tempo, ao contrário do carro, ok? Entretanto, você tem gastos mensais com água, energia, condomínio. Se você paga, então, se você mora em uma casa alugada, então é o passivo que é o aluguel mensal dessa casa, IPTU e tudo mais, ok? Se você tem uma casa que você aluga para um terceiro, então ele se enquadra como um ativo. Apesar de você ter os custos com aquela casa, com aquele apartamento, ele vai estar te gerando mais dinheiro do que vai estar te trazendo de custos. Ou seja, ele virou um ativo. A mesma coisa, se você tem uma empresa que está te gerando dinheiro, você tem um ativo. O teu trabalho pode ser considerado um ativo. Você ter um blog que te traz dinheiro através de propaganda, enfim, é um ativo. Você ser um compositor, ter uma música no Spotify, é um ativo. Então a gente tem que primeiro identificar o que é ativo e o que é passivo na vida. Então, soma os dois e verifica se você está tendo um patrimônio positivo ou negativo. Ou seja, se está mais ganhando dinheiro com seus ativos ou mais perdendo dinheiro com seus passivos. Ok? Esse slide específico é uma referência ao livro do Pai Rico, Pai Pobre, que eu deixo aqui como sugestão de leitura. Ele é muito bom, ele explica exatamente essa diferença. Então, só falando aqui por cima do livro, é um garoto lá que ele tem o pai dele, que foi um cara que sempre trabalhou como empregado em uma empresa, certo? Sempre guardou dinheiro, enfim. E tem o pai do amigo dele, que é um cara que
trabalhou para alguma empresa durante um tempo, mas ele tinha uma veia mais empreendedora, ele comprava imóveis para alugar, enfim. Ele foi buscando formas de aumentar os seus ativos, ok? Enquanto o pai do menino, ele apenas aumentava os seus passivos, mesmo sem compreender isso, ok? O que acontece? Hoje em dia a gente não tem a educação financeira adequada para entender o que é um passivo e um ativo. E as pessoas, às vezes, mesmo que estejam poupando dinheiro, mesmo que estejam vivendo de uma forma humilde, eles acreditam que estão criando ativos, quando na verdade eles têm alguns passivos e economizam dinheiro não de forma a criar mais dinheiro, ok? Então essa é uma recomendação de livro que eu deixo bem forte aí para vocês, principalmente para quem não tem essa ideia de passivo e ativo. Leiam o livro Pai Rico, Pai Pobre, ok? Se você tiver aqui, né, somando, voltando aqui a esse tópico que eu falei, somando o valor de ativo e passivo, se você tiver um patrimônio negativo, isso vai mostrar que a sua despesa é maior do que o que está entrando de dinheiro. Você pode estar realmente entrando em uma fase de dívidas que você nem mesmo você está percebendo, ok? Então fiquem atentos sempre ao que é ativo e ao que é passivo para vocês. Vamos agora falar de hábitos de consumo. A gente já falou um pouco na aula anterior sobre esses hábitos, né? Disponibilizei a planilha de Excel para vocês irem colocando. Mas aqui vamos falar um pouco mais sobre os hábitos em si, a parte psicológica. Como consumimos? Temos hábitos diários que nos fazem ter gastos desnecessários? Vocês podem até pausar o vídeo aqui, cada pergunta que eu faço, e deem uma pensada nisso. Mas pensem realmente com sinceridade, digamos assim. Pensar com sinceridade. Eu acho que eu nunca tinha usado esse termo, mas enfim. Realmente pensar se você realmente tem esse tipo de gasto que você precisa mesmo, ou se você tem diversos gastos desnecessários, às vezes, para alimentar alguma situação emocional momentânea. Por exemplo, você está triste com alguma coisa, você, ao comprar um produto, você se sente um pouco mais alegre. A gente vai ver que isso não traz alegria em si, é uma coisa bem momentânea. Mas algumas vezes a gente vê que acaba comprando coisas apenas por algum gatilho mental que está te levando ali a comprar aquilo que não é uma coisa realmente necessária. De novo, vou voltar ao que eu tinha falado. Não é para a gente ser economizar ao extremo. É só para a gente entender os nossos próprios hábitos e como a nossa mente está tratando as coisas. E você às vezes vai perceber que realmente são gastos desnecessários, que é apenas para alimentar a emoção. Não só para o campo de investimentos, de finanças, isso é bom, porque você pode verificar que às vezes algumas atitudes no mundo real, seja a parte emocional, relacionamento, às vezes você faz apenas para suprir alguma demanda emocional de outra parte, ok? Você usa o seu dinheiro como válvula de escape, que é o que exatamente o que eu falei, né? Comprar para se sentir feliz, comprar algo que tem muito conforto, assim. Quais emoções relacionadas aos gastos? Então pense em alguma coisa que você comprou que você não usa. Você às vezes pode ter pago ali um dinheiro alto, um valor alto ali, mas que você percebeu que você não usa esse produto. Você não sabe direito por que você comprou esse produto. E tente se lembrar o que no momento da compra te levou a comprar isso. Ok? Foi um momento de fraqueza emocional? Não foi? Vale a pena pra gente entender. Se for. Por que eu digo isso, né? Se você conseguir identificar a fraqueza emocional que te levou a isso, você vai estar blindado de compras futuras desnecessárias ou qualquer atitude emocional, igual eu falei, emocional entre família, entre relacionamentos e tal, que estão te levando a ter esse tipo de gasto ou esse tipo de qualquer outro tipo de atitude desnecessária. E aqui vale a gente falar sobre a gestão do hábito, ok? É basicamente isso que eu estou falando. Você entendendo a si mesmo, você vai se policiando em atitudes futuras e mantendo um hábito mais saudável. Quando eu falo saudável, não só na parte financeira, mas igual eu falei, relacionado à saúde, relacionado a relacionamentos. É realmente algo saudável pensar sobre os seus próprios atos, ok? É incrível o que a gente pode descobrir fazendo essas reflexões. Seja sincero com você mesmo, você vai entender o que está gastando e se precisa estar gastando com aquilo que você está gastando. Isso sempre vai te fazer questionar e repensar as atitudes antes de compras desnecessárias. E conforme eu falei, né, aqui a ideia não é virar um pão duro.
É apenas identificar os gastos que podem ser maior do que você está querendo, esperando, e que está vindo de alguma atitude emocional, ok? Uma coisa que eu percebi, né, no meu próprio hábito, né, quando eu deixava o dinheiro parado na conta, eu acabava gastando mais. Não sei explicar exatamente o porquê, qual gatilho emocional me levava a isso. Se era um pouco de culpa por ter aquele dinheiro, enfim, eu acabava gastando mais dinheiro se eu deixava aquele dinheiro parado na conta. O que eu fiz para sanar esse problema? Já adiantando um pouco o que vai ter nas outras aulas, mas o que eu fiz? No momento que eu recebi o dinheiro, eu já deixava a parte dos investimentos alocada para investimentos. Assim o dinheiro não ficava tão acessível, tão fácil. Hoje a gente tem Pix, cartão de crédito, tudo mais que facilita muito a nossa vida. Então, você não tendo ali o dinheiro na sua conta, um valor mais alto, digamos assim, fica mais difícil de você gastar, ok? Deixa um valor menor, mais ou menos o que está alocado ali para o período que você está imaginando. Claro, sempre tem que deixar um pouquinho de margem, né, para qualquer imprevisto. E também para não ser exatamente, conforme eu falei, um pão duro total, mas entenda as suas próprias atitudes que podem estar te levando a gastar de uma maneira que você não queira, ok? Basicamente, você é o único responsável pelos seus atos, ok? Você é o responsável pelo seu orçamento, é a sua consciência. Conforme eu falei, né, deixar o dinheiro separado para cada área da sua vida, né, isso já demonstrei ali 2 vezes, né, na aula anterior, quando eu falei que para pensar no futuro, né, por que você quer, por que você está economizando aquele dinheiro, por exemplo. Você está economizando 20% do teu salário, 10% disso pode ser, por exemplo, para comprar uma casa, 5% para você fazer uma viagem e 5% para sua aposentadoria. É importante você ir separando por caixinhas da sua vida ah, o uso desse dinheiro. E exatamente, né, conforme eu falei no slide anterior, né, se eu estou disposto a guardar 20% do meu salário, uma das formas que ajuda isso é você, assim que receber o salário, já alocar esse dinheiro para a parte de investimentos. Ok? Aqui minha sugestão, começar no papel físico, antes mesmo de utilizar uma planilha de Excel. Pega uma folha em branco e vai desenhando essas caixinhas. O Excel, o computador é excelente para fazer isso, ele é até mais organizado, principalmente eu que tenho umas linhas meio tortas, uma letra meio feia. Mas você, com papel em branco na tua frente, as suas ideias fluem mais. Essa é só uma dica, né? Fica a critério de vocês. Mas tentem fazer isso, coloquem numa folha em branco ali, vão passando o que você tem nas caixinhas da sua vida. Quais são os seus objetivos futuros, quantos por cento por mês você quer deixar alocado a isso, quantos por cento você quer investir, quantos por cento você está tendo de gasto, para cada gasto, qual que é a ideia, ok? É importante o orçamento estar ligado às suas metas e suas estratégias financeiras já discutidas, ok? É importante ter mapeado todos os seus gastos. De novo, igual eu falei, já deixei a planilha Excel, você pode mapear da forma que você deseja. Pode colocar 2 campos lá, aluguel e comida, e no outro campo, gastos com, sei lá, balada ou o que quer que você gaste. Ou pode fazer um gasto mais estratificado, mostrando todos os seus gastos, como que foi e tal. Ok? Passando aqui para o próximo slide. Não coloque no papel, né, ou não coloque como objetivo nenhuma forma de te apertar muito, ou seja, restringir muito a sua vida, os seus gastos. Por quê? Colocar objetivos muito difíceis ou inalcançáveis apenas vai te desmotivar, ok? Comece de uma forma simples, coloque objetivos atingíveis, mais fáceis, e com o tempo vá adequando esses objetivos conforme você acha que pode fazer. Não adianta você chegar, você que gasta, você ganha hoje 5 mil reais, gasta 4.900, não adianta você colocar como meta no próximo mês você gastar 2 mil reais. Você vai se apertar, você não vai atingir esse objetivo e você ainda vai começar inconscientemente ou às vezes conscientemente também a acreditar que você não consegue atingir esses objetivos. Você gasta 4.900 dos seus 5 mil que você ganha, coloca como meta gastar 4.800, 4.700. E com o tempo vão ser duas coisas. Primeiro, você vai conseguir gastar menos
e você vai ganhando a confiança de que você consegue, ok? Coloque objetivos alcançáveis e com o tempo vá te desafiando aos poucos, apenas no caso que você entenda que possam ser benéficos, ok? Lembre-se sempre, os gastos não são totalmente fixos. Não adianta você gastou R$ 100 esse mês com a conta de luz, não adianta você ver que no mês que vem vai ser R$ 100, daqui a 15 anos vai estar gastando R$ 100, ok? As suas projeções, elas têm que ter margens, ok? E também a sua renda. Não adianta também você fazer todo o cenário acreditando que a sua renda não vai mudar com o tempo. É importante você lutar pelo objetivo também de entrar mais dinheiro, não só gastar menos, você tem que buscar sempre ganhar mais, ok? E lembre-se de deixar simples, não adianta colocar um monte de indexador, contas complexas, projeções, tudo mais, num primeiro momento. O primeiro momento vai fazendo simples, vai entendendo, entenda sobre você mesmo, entenda sobre os seus gastos, entenda sobre a sua cabeça. E claro, nunca, jamais deixe de pensar no que te faz feliz, ok? E assim, só complementando, né? Podem sempre ocorrer gastos inesperados, né? Mas a ideia aqui de fazer o orçamento e conscientização é se proteger de você mesmo, daqueles gastos desnecessários, de você entender o seu objetivo. Não adianta você pensar em que vai fazer daqui a 2 anos aquela viagem dos sonhos, mas você não está se preparando adequadamente para isso, ok? E claro, né, que eu estou falando aqui às vezes pode parecer muito para CLT, para quem tem um salário mais fixo, mas da mesma forma ele é utilizado para empreendedores. Principalmente aqui, né, eu diria, no momento que você tem que pensar em ganhar mais dinheiro. Legal? Fazendo aqui uma ideia, né, uns exemplos de conscientização aqui, né? Por exemplo, uma forma assim de começar, né? Você quer usar o teu salário ou o dinheiro que você ganha por mês, 70% com os custos fixos. Aluguel, alimentação, contas. 20% vai para investimento e você ainda tem uma margem aqui de 10% livre, porque você quiser fazer, ok? Então, por exemplo, os custos fixos, isso, claro, você vai entender de você mesmo o que são os custos fixos. Não adianta colocar, ou adianta, depende, isso vai de você. O que você quer gastar no mês, se é apenas para sobrevivência, ou seja, moradia, comida, qualquer outro gasto, remédio, enfim. Ou se você já tem assim, o happy hour na toda sexta-feira do mês com meus amigos é sagrado, é uma parte dos meus custos fixos. Eu gasto em média lá R$ 60, R$ 70, ok? Pode entrar já nos custos fixos, é algo que você não vai abrir mão, certo? 20% para investimentos, você já pode inclusive passar essa parte dos 20% para sua carteira, para sua corretora, enfim, para a parte que vai ficar em investimento já no começo do mês, para você não gastar esses 20%, ok? E 10% aí seria livre, então para você gastar ou não no mês, na forma que deseja. Uma ideia, né? Você pode já, primeiro momento, manda os 20% para o investimento, deixa lá os 80% que sobraram ali na sua conta e no decorrer do mês, a ideia seria gastar 70%, você pode gastar alguma coisa mais supérflua ou não, fazer alguma atividade diferente com 10% e ah, verificar ali. Se sobrar mais alguma coisa desses 10%, você pode mandar para investimentos no final do mês. Claro, custos fixos aqui eu acho que eu não mencionei nenhuma vez ainda no curso, mas também se aplica, claro, a parte de estudo, parte de cursos, parte de livros, enfim, alguma coisa que você usa para o seu desenvolvimento. Que sempre lembrando, o desenvolvimento da pessoa ele é mais importante do que qualquer forma de você ficar guardando dinheiro, certo? Sempre o que mais vale é desenvolver você mesmo, ok? Então essa seria assim uma forma bem simples de você utilizar a sua orçamentação. Se você quiser ser um pouco mais específico ou com o decorrer do tempo você ir melhorando isso, ok? Ou se quiser ou não, claro, você vai vendo o que se aplica para você, ok? Então 60% manutenção do lar e da família aqui, orçamento, 5% para educação, cursos, livros, 15% para gastar com divertimento, produtos ou livre, 5% para reserva de curto prazo, ou seja, aquele dinheiro que pode precisar no mesmo mês, 10% para investimento de longo prazo, ok? E 5% de margem aí, que pode variar. Coloquei 5% da educação, por exemplo, se você estiver fazendo uma faculdade, alguma coisa,
Às vezes esse valor varia muito aqui, muito mais do que 5%, certo? Mas é só a título de exemplificação aqui mesmo. Você está no momento que você está terminando uma faculdade e tal, às vezes não vale a pena você se apertar ou tentar querer investir muito dinheiro agora. Vale a pena você focar na sua educação, focar na sua aprendizagem e no momento aí que você tiver ah, com a sua formação, mais tempo livre, você busca outras formas de ganhar dinheiro, você busca se desenvolver dentro do teu trabalho, e daí sim entrar mais dinheiro e não e depois, claro, né, não precisar pagar a faculdade mais, depois de ter concluído o financiamento, enfim. Ok, pessoal? Basicamente a aula de hoje é sobre isso. Então, recapitulando, entender o que que a gente gasta, entender se tem algum gatilho emocional levando a gente a ter algum tipo de gasto que não é necessário, certo? E tentar utilizar essas caixinhas para definir o dinheiro que é economizado, qual é a ideia de gastar no futuro, qual que é o objetivo dele e a parte de orçamentização do que você ganha de dinheiro. Legal? Até a próxima aula, então, pessoal, que a gente vai falar sobre a mentalidade e as crenças limitantes. Um abraço!